No vídeo de hoje vamos mergulhar em um tema que toca cada aspecto da nossa vida e das nossas relações, o poder da nossa língua. Você já parou para pensar no peso e impacto de cada palavra que sai da sua boca? Tratar sobre o uso indisciplinado da língua é importante, porque a maioria dos problemas dos relacionamentos de alguma forma tem origem no mau uso desse pequeno membro. Vamos juntas nesse vídeo explorar alguns versículos das Sagradas Escrituras que abordam esse tema de forma profunda. E eu quero te convidar a abrir a sua mente e o seu coração para um autoexame sincero. Como você tem usado o poder da sua língua? Quais palavras estão constantemente sendo ditas sobre si mesma, sobre os outros e sobre as circunstâncias? Se você já tem consciência sobre o mau uso das palavras na sua vida, fica tranquila que até o final desse vídeo você vai receber 5 conselhos práticos diretamente do céu para te ajudar a tirar o veneno da língua. E eu tenho certeza que o 5º já vai te ajudar de forma imediata. Então fica até o final, se concentra, pegue papel e caneta e vamos começar. Mas antes, se você chegou aqui de paraquedas, eu vou me apresentar. Eu sou a Mari Barreto, mentora comportamental e psicanalista, e o meu propósito aqui no canal é te ajudar e te provocar a sair do piloto automático. Se você gosta de assuntos relacionados a autoconhecimento, mudança de hábitos, desenvolvimento pessoal à luz da palavra, você está no lugar certo. Então já se inscreva, não deixe para depois e me ajuda aqui deixando o seu like para o YouTube distribuir esse conteúdo para mais pessoas, combinado? Aqui no canal Viva 3D, o meu propósito é te fazer sair do lugar de apenas consumir conteúdos para um lugar de ação. Em cada vídeo eu te provoco a praticar as suas melhores teorias e hoje o convite é para você tomar novas decisões sobre essa ferramenta tão pequena, mas de influência gigante, a sua língua. A Bíblia nos alerta de forma muito clara sobre o poder desse pequeno membro. Jesus disse em Mateus 12, 33 ao 37. Vamos ler aqui comigo. Uma árvore boa produz frutos bons e uma árvore ruim produz frutos ruins, pois uma árvore é conhecida por seus frutos. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, vocês terão que prestar contas de cada palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão justificados, e por suas palavras serão condenados. Gente, isso é sério. Não podemos ficar indiferentes a isso que acabamos de ler. Se falamos do que o coração está cheio, isso significa que nossas palavras revelam o nosso caráter, revelam a nossa maturidade e o estado das nossas emoções. Ou seja, o tesouro dessa passagem não se refere a bens materiais, mas ao conteúdo acumulado no nosso coração, que, se for bom, vai ter origem num espírito regenerado, num caráter transformado que reflete integridade, bondade, compaixão, uma vida guiada por valores como verdade, justiça, misericórdia, com comportamentos que reflitam as virtudes do fruto do Espírito, baseados no amor, na alegria, na paz, na paciência, bondade, fidelidade, todos eles, todas as virtudes, dando origem a palavras que revelam as promessas, os princípios e a sabedoria de Deus, que gera bons testemunhos, gera cura, restauração, gratidão, edifica a fé em nós e em todos que convivem com a gente. Já o mau tesouro tem a ver com um caráter corrompido, com a natureza caída do ser humano que nasce em pecado e vive cheio de egoísmo, orgulho e inveja, baseado em valores mundanos como o materialismo, a competição destrutiva, um estilo de vida baseado nas obras da carne, que produzem ira, malícia, amargura, ressentimento, tornando essas pessoas vulneráveis a todo tipo de influência negativa, como fofocas, críticas, pessimismo. E essa vulnerabilidade, essa abertura por onde o mal entra, está nas feridas emocionais não curadas, mágoas, traumas não resolvidos,
que, enquanto não forem tratados, irão sempre produzir pensamentos impuros e cheios de julgamentos, de fantasias destrutivas, gerando aí mesmo todo tipo de veneno que sai da própria boca. E o pior, muitas pessoas não têm consciência do quanto estão precisando de cura emocional e espiritual para viverem as promessas e os planos de Deus em suas vidas. Mas a boca revela, o estilo de vida revela, os frutos e os resultados revelam. Então, com coragem, com autorresponsabilidade, sem culpar, sem justificar, olhe com clareza para a sua vida, para a forma como você tem usado a sua língua. De 0 a 10, que nota você atribui à qualidade das suas palavras sobre si mesma e sobre os outros? Anota aí. Eu quero de verdade que essa consciência coloque luz sobre a sua vida. E a partir dessa clareza, você decida mudar daqui para frente. Mas olha só como é grande o nosso desafio. Em Tiago 3, versículo 8, a palavra nos confronta com uma dura realidade. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Ninguém consegue domar. Isso significa que a língua transcende a nossa capacidade humana de controle. Ela é incontrolável por natureza. E o veneno mortal não se refere apenas a maldições, mas a fofocas que destroem reputações, críticas que corroem a autoestima, mentiras que envenenam relacionamentos. Para ilustrar esse poder destrutivo, Tiago ainda oferece 2 analogias poderosas. No versículo 4, ele compara a língua ao leme de um navio. Tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno para onde quer o piloto. Pequeno em tamanho, mas capaz de direcionar embarcações gigantescas. Assim são as nossas palavras. Uma única palavra pode mudar um destino, abrir ou fechar portas, construir ou destruir um futuro. No versículo 5, a comparação fica ainda mais dramática. Da mesma forma, a língua é um pequeno membro do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta é incendiada por uma pequena faísca. Uma palavra impensada, um comentário malicioso, uma opinião fora de hora pode desencadear um incêndio devastador que consome famílias, destrói ministérios e divide todo tipo de grupo. O fogo se espalha rapidamente e deixa um rastro de destruição. Ou seja, nossa língua é comparada a um leme que determina direções e uma faísca com potencial de devastação total. Se já sabemos que não conseguiremos domá-la de modo natural, nossa única esperança está em entregá-la diariamente ao controle do Espírito Santo, ao controle sobrenatural. E eu creio nesse poder. E se você crê e decide a partir de hoje viver nesse compromisso de entrega, já deixe aqui nos comentários, eu creio. Faça isso como um ato profético de entrega do controle da sua língua ao poder e à direção de Deus. Comenta aqui, eu creio. Mas ao revelar as características devastadoras do poder da língua, as escrituras vão ainda mais fundo através de outras metáforas que vamos estudar juntas aqui hoje também. A língua como chicote de tortura emocional. Jó 5, versículo 21 nos fala dos açoites da língua. Você será protegido do açoite da língua, não temerá a ruína quando ela vier. O chicote era um instrumento de tortura que deixava marcas profundas. Assim, são certas palavras. Elas chicoteiam a nossa alma, deixando cicatrizes emocionais que podem durar décadas. Por exemplo, um pai que num momento de raiva diz ao filho: você é um fracasso, nunca vai conseguir nada na vida. Essas palavras agem como chicotadas na autoestima da criança, criando feridas que podem afetar suas escolhas e relacionamentos por toda a vida. A língua também é citada como navalha e espada. A navalha corta com precisão cirúrgica, enquanto a espada fere em combate. Nossas palavras podem ser instrumentos de guerra relacional, cortando laços que levaram anos para serem construídos. Em uma discussão conjugal, quando o cônjuge ataca o ponto mais vulnerável do outro, você é igualzinho ao seu pai, um irresponsável. Essa navalha pode acabar de vez com a confiança no relacionamento. Em Jeremias 9, versículo 8, diz que a língua deles é uma flecha mortífera,
fala traiçoeiramente. Cada um fala amigavelmente com o seu próximo, mas o coração lhe prepara armadilha. A flecha atinge a distância, muitas vezes pelas costas. Representa a calúnia, a fofoca, a difamação, ataques que chegam até nós através de terceiros. Quando alguém espalha na empresa ou na igreja que fulano está com problemas financeiros, por isso, por aquilo, essa flecha venenosa atinge a reputação da pessoa sem que ela tenha chance de se defender, destruindo a sua imagem. A língua tem o poder de destruir amizades. Provérbios 17:9 revela que quem perdoa uma ofensa busca a amizade, mas quem insiste em tocá-la separa os maiores amigos. E Provérbios 16:28 completa: o perverso semeia discórdia e o caluniador separa amigos íntimos. Quantas vezes você já viu pessoas que se desentenderam e, ao invés de buscar reconciliação, começam a relembrar constantemente os erros e as histórias passadas para amigos mais próximos? Lembra quando ela fez aquilo comigo? Essa atitude de lembrar o pecado, o erro, age como veneno, não apenas separando as duas partes, mas contaminando todo o círculo de amizades. E em 1 Coríntios 15:33 somos alertados sobre isso. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso inclui conversas tóxicas que contaminam nosso espírito e nossa alma. Existem famílias e grupos de amigos com esse péssimo hábito de passar o tempo juntos criticando outras pessoas, julgando, falando mal, e lentamente essa atmosfera tóxica contamina o coração de todos, criando um ciclo de negatividade e injustiças. Olha o que diz em Provérbios 18:21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Suas palavras literalmente determinam o tipo de vida que você vai colher. Um exemplo muito comum de vida e morte: uma mãe que constantemente diz aos filhos: vocês são bênçãos de Deus, eu acredito no potencial de vocês. Está plantando sementes de vida, autoestima e fé. Por outro lado, uma mãe que vive dizendo: vocês só me dão trabalho, não sei porque fui ter a ideia de ter filhos, está plantando sementes de rejeição, insegurança e certamente colherá os frutos disso. O fato é, palavras amargas saem de corações amargos. A língua enferma não é um problema isolado na boca, é sintoma de um coração que precisa de cura. Quando guardamos inveja, ressentimentos, mágoas não perdoadas, orgulho ferido, essas toxinas inevitavelmente transbordam através das nossas palavras. A pergunta que fica é: que tipo de fruto suas palavras estão gerando? Vida ou morte? Cura ou ferimento? União ou separação? A Bíblia nos alerta sobre diversos grupos específicos que manifestam uma língua enferma, cada um com suas características e perigos que representam. Entre eles, destacam-se os escarnecedores, os difamadores, os cochichadores, as falsas testemunhas, os intrometidos, os murmuradores e aqueles que vivem em gritaria e ira. Compreender esses perfis é fundamental para identificá-los e, mais importante, para evitar cair nessas armadilhas da língua. Vamos começar pelos escarnecedores, aqueles que rejeitam a correção. Provérbios 13:1 ilustra perfeitamente essa atitude. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Os escarnecedores usam a língua como arma de ridicularização. Eles zombam do que é sagrado, desprezam a sabedoria e rejeitam qualquer forma de correção. Aquela pessoa que, quando alguém compartilha um testemunho ou fala sobre a sua fé, sempre responde com sarcasmo, tira sarro, ou quando alguém tenta dar um conselho sábio, ele rebate. Olha quem fala, você que, e já emenda com uma acusação. Já os difamadores são os que espalham um veneno sutil. 1 Pedro 2, versículo 1 é um alerta direto. Portanto, despojem-se de toda maldade e de toda hipocrisia, inveja e maledicência. Os difamadores são mestres em destruir reputações através de meias-verdades, insinuações e comentários venenosos. Um exemplo prático: eu não estou falando mal, mas você viu como ela estava vestida? Achei meio exagerado. Ou, não quero fofocar, mas ouvi dizer que o casamento deles não está muito bem. É só observar como eles estão se tratando. Vamos orar, né?
Em Salmos 41, vemos os cochichadores no versículo 7. Todos os meus inimigos cochicham uns com os outros a meu respeito, imaginam o pior para mim. Os cochichadores semeiam discórdia através de sussurros, conversas paralelas e fofocas estratégicas. Aqueles grupinhos que se formam nos corredores, que param de conversar quando você se aproxima, que trocam olhares significativos durante reuniões. O grupo das falsas testemunhas distorcem a verdade. Êxodo 23:1 é categórico. Não espalhe boatos falsos. Não se junte com um ímpio para ser testemunha de perjúrio. As falsas testemunhas manipulam fatos, exageram situações e inventam versões para prejudicar os outros. Por exemplo, aqueles que transformam um desentendimento simples em uma guerra. Ela me agrediu verbalmente na frente de todo mundo, quando na verdade houve apenas uma discordância simples. Ou espalhar, ele está roubando dinheiro da empresa, quando na verdade há apenas uma divergência sobre procedimentos. Existem ainda os intrometidos que ultrapassam limites. Em 1 Pedro 4, versículo 15, é direto. Se, porém, algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se mete em assuntos alheios. Os intrometidos invadem a privacidade, fazem perguntas indiscretas e se metem onde não são chamados. Exemplo prático: por que vocês ainda não têm filhos? Já estão casados há tantos anos? Ou, nossa, não foi você que fez o curso tal? Cadê o resultado? Ou ainda, ouvi dizer que seu filho está com problemas na escola, é verdade? Agora, para fechar, os tipos específicos de pessoas que manifestam uma língua enferma, vamos falar dos murmuradores e dos gritadores. 1 Coríntios 10:10 traz um alerta. E não reclamem como alguns deles reclamaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Os murmuradores vivem em constante insatisfação, sempre reclamando, sempre encontrando defeitos em tudo e em todos. Já Efésios 4, versículo 31 nos exorta: livrem-se de toda amargura, irritação, ira, gritaria e calúnia, juntamente com toda a maldade. Os que vivem em gritaria e ira transformam sua língua em um veículo de explosões emocionais e ataques verbais. Fulano não presta, os líderes são todos hipócritas, nada funciona direito aqui. E aquelas pessoas que no menor conflito explodem, para mim já deu, vocês são todos iguais, não quero mais saber de vocês. A pergunta que fica é: você se reconhece em algum desses perfis? A boa notícia é que há cura e transformação disponível para cada um deles. Agora me explica, Mari, o que leva alguém a desenvolver esses padrões destrutivos na comunicação? A palavra de Deus aponta para 3 motivações profundas. A primeira delas é a inveja. Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja corrói o espírito e se manifesta através de ataques verbais àqueles que possuem o que desejamos. A segunda motivação é o orgulho. Em 2 Timóteo 3, nos versículos 4 e 5, está descrito as pessoas que são assim: traidores, insolentes, orgulhosos, amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. O orgulho ferido busca diminuir os outros para se sentir superior. E a terceira motivação, o sentimento de culpa não resolvido. Quando não lidamos com nossos próprios pecados e falhas, tendemos a projetá-los nos outros, criticando neles aquilo que não conseguimos resolver em nós mesmos. Mas não estamos aqui apenas para diagnosticar o problema. Estamos aqui para encontrar a cura. Se você quer melhorar radicalmente nessa área, aqui estão os conselhos práticos da palavra de Deus. Primeiro, peça perdão pelos pecados cometidos com o uso indisciplinado da língua. Isaías 6:5 nos mostra o exemplo. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus lábios viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E Provérbios 28:13 promete: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona alcança misericórdia. Segundo, use a língua única e exclusivamente para a glória de Deus.
Salmos 35:28 declara: minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. E Salmos 119:172, minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Terceiro conselho: faça um propósito de falar somente aquilo que edifica e transmite graça. Efésios 4:29 é claro: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Quarto, mantenha seu falar sempre debaixo da direção do Espírito Santo. Gálatas 5:18 nos ensina: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quinto e último conselho, mas não menos importante e poderoso: ore e vigie constantemente para cultivar a saúde das suas palavras. Filipenses 2:14 nos exorta: façam tudo sem queixas nem discussões. E 1 Pedro 4, versículo 9, ofereçam hospitalidade uns aos outros sem murmuração. A língua também pode ser fonte de vida. Provérbios 10:11 declara: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios é um abismo de violência. Em Provérbios 10:20, a língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios é de pouco valor. E Provérbios 10:32, os lábios dos justos sabem o que é apropriado, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Provérbios 12:19 nos lembra: os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. E para fechar, mais 2 provérbios para nossa meditação profunda sobre esse tema. Provérbios 21:23. Quem guarda a sua boca e a sua língua protege-se de muitas angústias. E Provérbios 13:3. Quem guarda a própria boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. A verdade é esta: a sua língua tem um poder imenso. A decisão de usá-la para o bem, para edificar, para transmitir graça e glorificar a Deus, essa decisão está nas suas mãos. Você pode começar hoje e, por que não, agora. E se esta mensagem tocou seu coração e te desafiou, deixe aqui o seu like e já compartilhe com alguém importante na sua vida. E se você cansou de caminhar sozinha na sua transformação pessoal, eu te convido a clicar aqui na descrição desse vídeo e vir conhecer a comunidade Viva 3D. Que Deus abençoe você, a sua família e todos os seus projetos. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!